Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Os cientistas estimam que os animais se extinguem todos os dias. Isso vem acontecendo assim há milhões de anos. Os animais que vamos mostrar hoje parecem assustadoramente grandes. Alguns animais pré-históricos também eram perigosos, então, felizmente, eles não existem mais. Do Smilodon, uma grande fera carnívora, a um peixe blindado de 10 metros que era incrivelmente forte. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo. Número 10. Você já se deparou com uma centopeia? Em todo o mundo, muitas centopeias diferentes foram encontradas em diferentes formas e tamanhos. A centopeia comum normalmente cresce entre 18 e 30 milímetros de comprimento. Mas se você achar essas criaturas assustadoras agora, você não gostaria de viver quando a Artopleura existia na Terra. Essa centopeia viveu no que hoje é a América do Norte e a Escócia, cerca de 345 a 295 milhões de anos atrás. Vários artigos escrevem que esta centopeia pode crescer até 3 metros. Este comprimento também torna o Artopleura o maior invertebrado que já existiu. Esse comprimento foi possível porque havia mais oxigênio no ar naquela época do que hoje. Os cientistas acham que essa centopeia se movia rapidamente pelo chão da floresta e provavelmente só comia plantas. Eles não acham que foi um predador, mas o fato de poderem crescer tanto é um pouco assustador. Número 9. O Spinosaurus era um dinossauro carnívoro de 15 a 18 metros de comprimento, o que significa que era maior que o T-Rex. O Spinosaurus viveu cerca de 112 a 93 milhões de anos atrás, no que é hoje conhecido como o norte da África. A criatura tinha um crânio estreito e alongado, que é semelhante a criaturas parecidas como crocodilos de hoje. Os cientistas acreditam que o Spinosaurus caçava presas tanto na terra quanto na água. Além disso, esse dinossauro tinha uma espécie de vela com espinhos de até 1,65 m nas costas. Os cientistas acreditam que a vela foi usada para que o Spinosaurus pudesse regular sua temperatura corporal. Além disso, estima-se que o animal extinto pesasse entre 7 e 20 toneladas e que comia principalmente peixes. Como havia peixes bastante grandes vivendo na água, o Spinosaurus podia, portanto, encher bem sua barriga, mas outros cientistas acham que também caçou animais terrestres menores. Número 8. O megatério é uma preguiça gigante tão grande quanto o elefante de hoje. Estima-se que o animal estaria extinto de 5 a 10 mil anos atrás. Teria vivido principalmente em regiões da América do Sul e outras foram encontradas nas altas montanhas dos Andes. Apesar do seu enorme tamanho, os cientistas dizem que o animal comia principalmente plantas. Ele também era capaz de ficar em pé nas patas traseiras e arrancar galhos das árvores com suas garras poderosas. O megatério é um dos maiores mamíferos terrestres que já existiram e pode atingir um comprimento de 6 metros da cabeça à cauda com um peso de cerca de 4 toneladas. No entanto, há um debate científico de que a preguiça era capaz de avançar sobre 2 pernas e que era até carnívora. No entanto, isso ainda não foi provado cientificamente. Número 7. O Quetzalcoatlus é um pterossauro com 11 metros de altura e considerado o maior animal voador da história da Terra. Disse que esse animal viveu na América do Norte cerca de 72 a 66 milhões de anos atrás. O Quetzalcoatlus era pesado, musculoso e podia decolar empurrando-se contra o solo com o movimento de suas asas. É sugerido que, com seus 200 a 250 quilos, ele poderia voar por vários dias. Os cientistas acham que o animal deslizou sobre a água para pegar peixes com bico, ou que caminhou no chão como uma cegonha e pegou comida nos lagos. Infelizmente, esse grande animal voador, junto com os outros dinossauros, foi exterminado pelo mesmo impacto de meteoro há cerca de 66 milhões de anos. Número 6. O Smilodon é uma espécie pertencente ao tigre dente de sabre e foi extinto há cerca de 2,5 milhões de anos a 12 mil anos. Embora conhecido como tigre dente de sabre, o Smilodon não era parente próximo do tigre. Este mamífero pré-histórico viveu em pastagens e em florestas não muito densas na América do Sul e do Norte. O Smilodon tinha cerca de 2,2 metros de altura, pesava de 160 a 280 quilos e, além disso, tinha enormes presas longas que podiam chegar a 30 centímetros. O animal era incrivelmente poderoso e emboscaria sua presa desavisada, e então os morderia com seus dentes afiados. Alguns artigos escrevem que esse carnívoro caçava em grupos, o que o torna ainda mais assustador. Por exemplo, caçava mastodontes, elefantes extintos, veados, cavalos e bisões. Número 5. Camaraceras era um molusco de cerca de 11 metros de comprimento que pertencia às lulas
e viveu há cerca de 74 a 440 milhões de anos. Cameroceras Habitou os mares rasos de Laurentia, Balítica e Sibéria. 400 milhões de anos atrás, esses eram constituintes separados, que colidiram e eventualmente se tornaram a América do Norte e a Eurásia dos dias atuais. As cameroceras Tinham uma enorme concha com tentáculos com a qual pegavam suas presas. Por causa da concha, mover-se pelo fundo do mar não teria sido muito fácil. Então, elas eram predadores que faziam emboscadas esperando por uma presa ao nadar. Por exemplo, ele caçava peixes e escorpiões marinhos, que eram agarrados e eventualmente cortados em pedaços por sua boca dura. Como esse animal, parecido com uma lula em particular, viveu há muito tempo, infelizmente não há muito mais informações disponíveis. Número 4. O Dunkleosteus era um peixe carnívoro temível e forte nadador de cerca de 10 metros de comprimento com uma armadura ao redor dele. Este peixe viveu cerca de 360 a 380 milhões de anos atrás, e você pode dizer pela cabeça blindada que este não era um animal com o qual você gostaria de ter problemas. Na verdade, era um predador muito feroz e comia peixes, tubarões e até mesmo sua própria espécie. Os cientistas descobriram que este peixe podia estalar suas mandíbulas com uma força de quase 5.000 kg. Além disso, também era incrivelmente rápido e conseguia abrir a boca em apenas 1/50 de segundo, permitindo-lhe sugar sua presa. Esse peixe pesava incríveis 3 a 4 toneladas e não tinha dentes normais, mas alguns tipos de placas que eram uma extensão de sua mandíbula que podiam cortar carne e esmagar ossos. Felizmente, os nadadores de hoje, pelo menos, não precisam mais se preocupar com esse peixe. Número 3. O Platybelodon é um mamífero extinto parente dos elefantes modernos. Era um enorme elefante comedor de plantas que vivia em rebanhos há cerca de 23 a 4 milhões de anos, no que hoje é a África, Europa, Ásia e América do Norte. O interessante sobre este elefante é o formato de seus 2 dentes inferiores, que é popularmente chamado de concha. O Platybelodon habitava áreas pantanosas nas savanas e podia atingir 6 metros de comprimento, 2,8 metros de altura e pesar 4,5 toneladas. Ele morava perto de lagos e usava seu tronco para pegar comida. Os cientistas dizem que encontraram padrões de desgaste nos dentes do elefante que sugerem que as presas inferiores foram usadas para remover a casca das árvores. Número 2. O Carbonemis é uma espécie extinta de tartaruga que viveu cerca de 60 a 58 milhões de anos atrás, no que hoje é o nordeste da Colômbia. Em 2005, uma espécime foi encontrada em uma mina em Cerrejón, cuja concha tinha incríveis 1,7 metros de comprimento. O nome do gênero é derivado da palavra latina carbo, que significa carvão. Por causa da enorme carapaça, os cientistas foram capazes de calcular que esta tinha sido uma das maiores tartarugas, já com o tamanho de um carro pequeno, muitas vezes maior do que as tartarugas de hoje. É bizarro pensar que animais assim existiam naquela época. Esta tartaruga gigante era um réptil carnívoro com mandíbulas enormes, poderoso o suficiente para comer animais parecidos com crocodilos. Eles também são conhecidos por terem vivido ao lado da gigante titanoboa, a maior cobra já descoberta. Número 1. A meganeura é um inseto pré-histórico que pode ser comparado a uma libélula. Normalmente, uma libélula tem entre 8 e 12 centímetros de tamanho, mas a meganeura, que viveu há cerca de 300 milhões de anos, tinha um tamanho de 70 centímetros. Isso significa que esse foi o maior inseto voador que já existiu na Terra. Sua dieta consistia principalmente de lagartos, pequenos anfíbios e outros insetos. Esta informação tornou-se conhecida quando fósseis foram descobertos em 1880 e em 1979, que agora estão em exibição no Museu Nacional de História Natural de Paris. Me parece bastante assustador se você encontrar uma libélula tão grande, mas felizmente ela não existe hoje. A razão pela qual eles puderam crescer tanto tem a ver com o fato de que a atmosfera na época era muito mais rica em oxigênio do que é hoje. Então, quem sabe, talvez existissem libélulas muito maiores que ainda não descobrimos. Que animal extinto você gostaria de ver de volta? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.